Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá tudo bem com você? Permita-me eu trazer algo da parte do Senhor para o teu dia. Livro de Tiago, Epístola Universal de Tiago, capítulo 5, versículo 16, é um texto bastante conhecido de cada um de nós, que nos diz o seguinte: confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Amém. Vamos orar? Rei da glória, Deus do impossível, Senhor que tudo pode, tudo faz, que tudo vê, que nos conhece no íntimo e no profundo. Te pedimos, ó Pai, que esta palavra não seja uma palavra qualquer, mas que seja a palavra que venha tratar com a nossa alma e que venha, acima de tudo, tratar conosco. Espírito Santo de Deus, nos ensina e nos dá a interpretação daquilo que Tu queres tratar conosco. Amém. Amados, Tiago aqui está exortando o povo à paciência acerca do juramento da oração e da conversão de pecadores. Aqui ainda no capítulo 5, versículo 7, ele vai dizer: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva e a temporã serôdia. Sabe, o que tem faltado muito aos cristãos no século 21 é paciência. Salmos 40 diz: esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Observe que ele diz: esperei com paciência. Jó 14, 1 vai dizer que o homem que é nascido de mulher e de poucos dias é cheio de inquietações. Então sei que talvez ao seu jeito de pensar, ou seu modo, está demorando muito, bateu inquietação, né? Mas deixa eu te dizer algo da parte do Senhor. Tenha fé, acredite, não desista, persista, porque Deus chegará e fará aquilo que lhe apraz. Não é do nosso jeito, não é da nossa maneira, não é no meu tempo, não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Então, se é no tempo de Deus, Ele faz do jeito que Ele quer. Amém? Então, já começa agarrando esta palavra. É necessário ter paciência. Ainda vai dizer o capítulo 5, versículo 8: sede vós também paciente e fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Observe, os sinais estão acontecendo de um lado a outro. E a gente começa a se deparar com todo tipo de sinal. Isso já é um prenúncio. Isso, acima de tudo, é a premissa de que Cristo está por vir. E ainda que muitas vezes nós estejamos brincando de ser crente, não faça isso. Seja um crente verdadeiro na essência, no buscar, no orar, no agradar a Deus e não em agradar aos homens. Nosso maior erro é querer agradar aos homens e desagradar a Deus. Então, quando eu vejo isso, eu também percebo Tiago escrevendo, dizendo: olha, meus irmãos, tomai, por exemplo, a aflição e a paciência, 5:10, e a paciência e os profetas que falaram em nome do Senhor. Então, quando olha para isso, a gente começa a entender que não é só a gente que passou por luta. Antes de nós, muita gente lutou, muita gente gemeu, muita gente chorou. A saber, não precisa ir para muito longe, na nossa família, muitos que antes de nós serviam a Deus e eram tidos como exemplos de oração, exemplos em caráter, principalmente, porque a Bíblia diz: pelo fruto o conhecereis. Então, entenda isso acima de tudo, à luz da Sagrada Escritura. Cristo
Ele veio para nos esclarecer e nos fazer compreender a palavra dele. Aí vamos agora para o capítulo 5, versículo 13, que diz: Mas está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está aflito? Ora. Está contente? Está feliz? Então cante. Porque a Bíblia diz: chorais com os que choram e alegrai-vos com os que se alegram. Sabe, talvez muitos digam: pastor, isso eu já sei, mas eu não estou aqui preocupado em querer agradar a B ou a C. Então, somente para que você compreenda aquilo que Deus quer falar contigo hoje. Eu sei que muitos vão ouvir essa palavra quando chegar da igreja, outros antes da igreja, outros pela manhã. Mas uma coisa eu tenho certeza: Deus falará o teu coração. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Ou seja, quando muitas vezes alguém está enfermo, a Bíblia nos orienta a convidar os presbíteros a orar, porque a oração é fazer com que este ou esta seja curado. Ele pega o óleo, o azeite e impõe sobre a mão, sobre a enfermidade. E ali, se você tiver fé, você receberá a cura em nome de Jesus. E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Olha para aí que coisa forte. Ele vai orar, você vai ser curado. E se você crê, até os pecados que você cometeu ser-lhe-ão perdoados. Então, eu entendo que há dois tipos de cura aqui: a cura do pecado e a cura espiritual. Entendeu? Aí a gente vai ver aqui o versículo 16 que diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns aos outros. Capítulo 5, versículo 16: para que sareis. A oração feita por um justo pode muito aos seus efeitos. Tão bonito, né? A gente ouvir a voz de Deus. A oração de um justo. Entenda. Não é a oração do pastor, do presbítero só. É a oração de um justo. Se você é justo, então a oração que você faz, Deus está ouvindo. Ah, pastor, então por que ainda não obtive resposta? Porque não é no teu tempo, é no tempo de Deus, é da maneira dele, porque quando ele faz, é bem feito, é perfeito e vai fazer com que muitos entendam que era impossível, mas assim ele fez. Entendeu? Sabe o que eu acho interessante? É que Tiago ele vai nos ensinar outra coisa. Ele vai dizer: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Olha para aí. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Irmãos, se alguém entre vós tem se desviado de verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro o seu caminho, o pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá em uma multidão de pecados. Ou seja, aqui está dizendo o seguinte: se você está pregando para alguém e alguém se converte, saiba que uma multidão de pecados está sendo perdoada de Deus. É como se a gente recebesse um galardão. E saiba que multidão é muito pecado, viu? Então, hoje aprendemos sobre paciência, aprendemos sobre oração e conversão. Então, o cristão que tiver sua vida pautado a palavra ou pela palavra, ele vai saber, acima de tudo, o tempo certo de ter paciência, de orar e de agir em prol de ganhar o seu marido, sua esposa, seu pai, sua mãe. Basta crer tão somente.
entendeu? E fazer aquilo que está determinado em sua palavra. Que Deus abençoe tua vida, a paz do Senhor. E como falamos de oração, eu quero aqui agradecer a todos que oraram pela pastora Dean, onde a qual, graças a Deus, o procedimento foi uma bênção e a mesma está de posse de vitória. Jesus chegou, fez o que era para ser feito e a pastora Dean está de posse de vitória. Agradeço a todos aqueles que oraram, aqueles que não puderam orar também agradeço, e agradeço também aos irmãos, que sempre quando a gente faz um apelo aqui em oração, eles se predispõem, amém? Parabéns pelo ministério de intercessão de cada um. Obrigado pelo carinho, Deus abençoe e um abraço do amigo Espírito Santo para você. Está completando ano hoje, né? Então não esqueci de você. Parabéns, parabéns e parabéns. E que Deus abençoe tua vida abundantemente em todas as áreas. Amém? Como presente deixo para tua meditação. Isaías 43:19, a parte A. Eis que eu farei uma coisa nova. Amém? Quero também estar te pedindo para que você possa compartilhar, comentar, deixar o teu link, o teu like, o teu joinha lá no nosso canal Bíblia na Mão, Palavra no Fogão, em nome de Jesus. Ajude essa obra, semeie nessa obra, porque Deus te fará prosperar 100 vezes mais, tá bom? E saiba que isto é de forma voluntária, ninguém é obrigado a nada, mas se Deus tem te abençoado, tem te inquietado, então abençoe este ministério. Amém. Nosso Pix 819-8686-5026. 819-8686-5026. Amém. Opção celular. Independente do valor, que Deus te abençoe sempre. E também obrigado pelas orações. Fica na paz e até a próxima em nome de Jesus. Ó glória!